Olá, está no ar mais um programa TV Unimed na nossa TV Libertas. E hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum na nossa vida, as dores de cabeça. Elas podem ocorrer em qualquer região da cabeça. Essas dores podem ser em um ou nos dois lados da cabeça, podem ser isoladas em determinada localização, irradiarem pela cabeça de um ponto ao outro e pode até mesmo ser latejantes. As dores de cabeça podem aparecer gradualmente ou de repente podem durar menos de uma hora ou até vários dias. E um dado interessante, pelo menos 63 milhões de brasileiros de todas as idades sofrem com dores de cabeça frequentemente. Para falar deste assunto, nós recebemos aqui a doutora Regina Elizabeth de Araújo Oliveira, que é natural de Belo Horizonte. Ela é médica formada em 1987 pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques Escola de Medicina. Tem título de especialista em neurologia e neurologia infantil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1992. Residência médica em clínica médica e concentração em neurologia pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, também em 1992. Doutora, olá, seja bem-vinda. Obrigado, primeiramente, por ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje no TV Unimed. É um prazer. Hoje a gente vai falar de um tema muito comum, muito recorrente. A gente até estava conversando um pouquinho, né? E é possível, doutora, apontar uma causa ou as principais causas da dor de cabeça? Bem, a dor de cabeça, como a gente começou até falando, eu cheguei aqui, tinha um monte de colegas, pessoas com dor de cabeça, porque as causas da dor de cabeça são inúmeras, né? Você falar de dor de cabeça é você entrar praticamente num livro, numa especialidade muito grande, que é cefiatria, que é a especialidade da neurologia, que só estuda dor de cabeça. Então, falar de dor de cabeça é falar praticamente da segunda causa de maior procura dos neurologistas, né? Acho que só perde como assim, com os transtornos de comportamento, outros quadros neuropsiquiátricos, mas é uma das causas mais importantes do nosso atendimento, mais constantes, né? E a dor de cabeça, ela pode ser um fator externo ou um fator interno? Isso varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Nós temos a classificação das dores de cabeça. Você tem as dores de cabeça, que são as dores de cabeça primárias, que são elas, entram mesmo como uma entidade neonosológica. A própria dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, ela vem como sintoma e a própria doença. E aí nós temos também as dores de cabeça secundárias, que essas aí são secundárias a vários fatores, várias doenças clínicas que podem ocasionar a dor de cabeça. São vários tipos, né, doutora? São vários tipos. Vamos um exemplo, se eu acordar de manhã, estou com uma leve dor de cabeça, eu devo tomar um remédio, eu posso esperar ela passar com o tempo? Não há risco do organismo viciar numa medicação frequente? Não, eu acho assim, nem toda dor de cabeça necessita de médico, de atendimento médico, né? Existem, a gente vive num mundo com muito estresse, muita poluição, muitos ruídos, né? Que o povo brasileiro é muito animado, fala muito, fala alto, né? Um toca, a gente sai pela rua, um passa com o carro com som mais alto que o outro, né? Então a gente vive num meio com muita poluição sonora, poluição do ar, né? E aí as dores de cabeça às vezes podem ocasionar, ou por um processo, como eu te falei, externo, do próprio meio, ou tensão, e você pode acordar melhor, descansar, ou até por fome, você pode estar com um pouquinho de fome, então você toma o seu café da manhã, já melhora. Então nem toda dor de cabeça necessita tratamento médico, né? Mas quando ela precisa de tratamento? Então, como eu te falei, como tem essas dores de cabeça, a gente pode dividir entre as primárias e as secundárias. Essas dores de cabeça primária, por exemplo, entre elas você tem a cefaleia tensional, que é uma tensão, que são vários fatores que levam à enxaqueca, que também é chamada de migrânia, que é uma dor muito intensa, tem características genéticas, em geral você vê pai que tem, ou mãe. A enxaqueca, no caso, mais comum nas mulheres do que nos homens. Tem a enxaqueca em salva, quer dizer, a cefaleia em salva, que é uma outra forma de cefaleia, muito intensa. Nesse caso, em geral, essa dor afeta um pouco mais os homens do que as mulheres.
atingem pessoas na década de 20, 30 anos. Então, nesses casos mais intensos ou mais constantes, necessita então procurar um médico, né, para ver o que pode fazer, né. E é um tipo de tratamento contínuo para esses casos, como por exemplo a enxaqueca? Então, a enxaqueca, tem pessoas que têm uma dor, porque a enxaqueca é uma dor paroxística. Então ela surge, some um tempo e retorna. Então se essa dor é uma dor que a pessoa tem, né, até você estava me contando que você tem uma forma de enxaqueca, que é pouco frequente, ou a pessoa toma uma medicação e passa e continua tendo uma qualidade de vida, vivendo a vida dele normal, não necessita um tratamento. Agora, existem as enxaquecas complicadas, que aí são quadros em que essas dores ficam dores crônicas, né? Elas vão aumentando em frequência, aumentando em intensidade, prejudica a qualidade de vida da pessoa. Quando você tem essa condição, a pessoa deve procurar um médico. Agora é interessante falar que no caso que a gente está abordando aqui, a enxaqueca é uma das formas de dor de cabeça. A enxaqueca, muitas vezes, você faz um exame neurológico normal, a pessoa tem um exame, a grande maioria desses pacientes tem um exame normal, então às vezes você nem precisa de fazer pedidos de imagem, outras coisas, você pede os exames complementares só para você ter um apoio ao seu diagnóstico, mas no caso de enxaqueca crônica, a maioria desses pacientes não tem nenhuma outra lesão, assim, tumor ou uma outra causa que leve à enxaqueca. A enxaqueca em si é a própria doença. E é hereditário isso? Em geral é hereditário, você encontra no pai, na mãe. A enxaqueca vem acompanhada em geral de outros sintomas, o paciente sente vertigem, né, vômitos, tem alterações oculares, pessoas que veem, que a gente chama pontinhos brilhantes na frente, ou até como se tivesse alguma coisa, um raiozinho de luz, né? Então, nesses casos em que você tem uma dificuldade, prejudica a pessoa no seu dia a dia, aí sim tem que procurar um médico, né? Que a dor de cabeça comum não, ela tem um determinado momento, tomou o medicamento, descansou, se alimentou, passou, está tudo certo. Isso é normal. Depende, é aquilo que eu te falei, né? Depende da dor. O que a gente está orientando, que eu acho que tem que ser falado, que é interessante a gente aproveitar esse momento e falar, eu me lembrei agora, é o uso tem pessoas que usam analgésicos de uma maneira descontrolada, sem controle médico nenhum. E aí esse uso abusivo de analgésicos, infelizmente, o Brasil é um país em que as pessoas têm uma tendência à automedicação muito grande, muita gente se automedica, vai numa farmácia e aquele rapaz que é o amigo, sei lá, padrinho de fulano, conhece minha mãe, meu tio há muito tempo, né, assim, e dá aquele remedinho. E a pessoa, nossa, melhorou, mas acho que um não melhorou, então eu vou tomar 2, 3. Então é interessante a gente saber que existe uma das causas de enxaqueca crônica é o uso abusivo de analgésicos. Então, aí nesse caso, quando a gente fala de tomar um remedinho, eu fico com bastante medo disso, porque a gente tem essa cultura já, tradição de uso indiscriminado de medicamento. Então, se a pessoa está em dúvida, está achando que essa dor de cabeça está muito frequente, eu acho que tem que procurar um médico. Não digo necessariamente você procurar um neurologista, né? Você pode ir procurar o clínico da sua confiança ou o pediatra, porque a gente esquece de dizer, mas a dor de cabeça atinge todas as faixas etárias, desde das crianças até os velhinhos. E muitas vezes a gente não dá o valor, né, para essa queixa de dor quando é uma criança. Mas é importante falar isso. Acho que o uso de remédio sempre tem que ser com cuidado, né? Então quando a gente fala, vou tomar um remédio para dor de cabeça, é um remédio para dor de cabeça, não 2, né? Aí, cuidado com analgésicos, né? Até para não viciar, né? Acaba acostumando.
Doutora, a senhora falou sobre crianças aí, né? É muito comum nas escolas hoje a criança olhar para o professor e falar assim, tio, tia, eu estou com dor de cabeça. Aí vai na coordenação, a coordenação manda de volta para a sala. Então a gente não pode olhar isso de forma indiscriminada. É bom investigar. Exatamente, porque existe a dor de cabeça, como eu falei, dor de cabeça é um sintoma que pode estar também associado a outras doenças. Então, que a gente pensa a dor de cabeça secundária. Também a gente tem que pensar você aí de óculos, né? Então, existem problemas de refração, problemas oftalmológicos, que a gente também tem que ver isso nas crianças. A sinusite também causa dor de cabeça. Um problema, uma otite, um processo infeccioso no ouvido pode também causar uma dor de cabeça, né? Então, e tem outras doenças sistêmicas que também são causas de dor de cabeça. Então, sempre, se essa criança está se queixando com frequência, é importante avisar o pai, a mãe que isso está acontecendo, né? Ela acaba até sendo uma porta para outras doenças, né? Você disse aí do óculos. Eu comecei a usar óculos, eu tinha uns 11 anos e foi justamente por isso. Eu ia para a escola, chegava em casa, mãe, estou com dor de cabeça. Aí fui ver, era o óculos e resolveu o problema. E resolveu, E é muito comum isso hoje em dia, né? Nossa, lógico. Com as crianças. As crianças, porque você hoje em dia tem, as crianças, uma exposição muito grande. Por exemplo, videogame, né? Televisão, muitas coisas que você é bem novo, mas assim, talvez na sua época ainda não tivesse tanta coisa, né? Então as crianças, tem crianças que ficam horas naquele celularzinho ou aquele pequenininho, que eu até esqueci, o tablet, né? Então uma convergência ocular de horas ali, sem olhar à distância. Então aí você tem um tanto de situação que, por isso que eu falo para você que falar de dor de cabeça é quase que um livro, né? Que tem muitas causas, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Tem como descansar de uma certa forma? No caso, você disse aí desses aparelhos eletrônicos, que as crianças ficam focadas ali. Descansar, deixar um pouquinho de lado e brincar um pouquinho, ajuda? Eu acho legal, porque você fica só com um estímulo, né? Um estímulo muito próximo, um estímulo visual. Então é interessante você sair, até para o teu cérebro abrir, né? Porque a inteligência vem da sabedoria de você saber viver, lidar com as outras pessoas. Isso é muito importante. Cada pessoa te olha de um jeito, te olha de acordo com o universo dele. Então você fica com, você ali naquilo eletrônico, você fica até com um universo restrito. Então as relações são muito importantes, o olhar diferente, você olhar para a distância, né? Então tudo isso eu acho importante, né? Não criar outros tipos de doença, porque aí a gente vai para o outro lado, né? Os transtornos de comportamento, já tá bom de doença, já tá, né, doutora? A coisa vai levando, né? Verdade. Doutora, eu vou pedir só um minutinho agora, que a gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa TV Unimed, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre dor de cabeça. Não saia daí. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Você inflama essa região, você tem um processo inflamatório, que a sinusite é um processo inflamatório, a secreção não é drenada. Então, a secreção fica presa ali, nessa região, então causa dor de cabeça. Então, é uma das causas nessas oscilações de tempo, como você me falou, né? A gente falou do tempo, falou de exercício físico.
Existe de verdade alimento que pode causar dor de cabeça ou pode conter dor de cabeça? Então, isso aí é ainda questionável, mas tem pacientes que referem realmente e que tem piora da dor com determinados alimentos. Como tem algumas pessoas que dizem que a alimentação não interfere na dor. Aí, o que a gente fala? Agora, tem alguns alimentos, o nutricionista orienta, que é um consenso, né? Por exemplo, você utilizar embutidos, enlatados em embutidos, queijos amarelos derivados do leite também, que causam a cevada, algumas cervejas, engraçado que as pessoas que gostam de tomar cerveja dizem que tem diferença até de marca. Tem umas que dói mais, tem outras que dói menos. Eu acredito que, não sei, não entendo de cerveja, mas deva ter algumas que tem mais cevada do que a outra. Alguns vinhos também provocam dor de cabeça, nozes, temperos muito, ou massa de tomate, aquelas coisas que colocam em pizza, ou então no macarrão, né? Tem muita gente que refere. Mas isso não é um consenso, não. Vai de pessoa para pessoa. A senhora falou aí de alimentos e bebidas que é muito comum hoje na mesa do brasileiro, né? Eu acho que nesse caso o exagero não é recomendável, né? Para tudo, né? Tem que ter a recomendação, tem que ter um limite ali. Exato, né? Porque tem também a dor de cabeça porque a pessoa está muito tempo de jejum, né? Então o correto é a pessoa que tem mais tendência a ter dor de cabeça, ela ter um cuidado com a alimentação dela, né? Ter uma atividade física, tudo que é profilaxia, né? É interessante. E a dor de cabeça, ela pode ser um sinal de um AVC, de uma meningite, por exemplo? Então, aquilo que eu te falei, a dor de cabeça secundária. As dores de cabeça secundária, tem secundária como até otite, sinusite, problemas de refração, como tem as dores de cabeça mais graves. Essas são dores de cabeça intensas, que acontecem de maneira abrupta, aguda, com uma dor muito diferente. Se era uma pessoa que tinha dor, essa dor é uma dor completamente diferente, muito mais intensa, que é a dor da meningite, do AVC hemorrágico, que tem o sangramento cerebral, e da meningite também, que tem vários tipos, viral, né, ou bacteriana. Então essas aí são casos muito mais graves, né? Que aí tem que chamar o SAMU, levar para o hospital, aí é bem mais grave. Ainda bem que hoje nós temos um SAMU aqui, Ainda bem que a gente tem o SAMU aqui, que ótimo. E tem como tratar nesse caso? Não, lógico, né? Agora, tem esses casos que você me falou, tem uns que são súbitos também, né? Esses hemorragias cerebrais acontecem súbitas e são casos de até uma grande quantidade até de morte súbita em função desse quadro, né? Mas a grande maioria das meningites são tratáveis, sim. E a dor de cabeça, ela pode ser seguida também de febre alta, doutora? Então, porque você pode ter uma dor de cabeça como consequência de uma doença, né? Aí, no caso, a meningite, que cursa com febre alta, né? Muito alta, um processo infeccioso, que também cursa. Só que a enxaqueca em si, a dor como doença, se falei atencional, essas não tem febre alta, não. Se começar a apresentar febre, tem que procurar um foco de infecção ou alguma outra coisa que esteja causando essa febre. Doutora, e essas dores de cabeça, elas são mais comuns em algum período do dia, de manhã, na hora do almoço ou de noite, após uma rotina de estudos, uma rotina de trabalho? Tem algum indício disso? Então, a dor de cabeça, ela tem alguns pacientes que referem o horário de dor, né? Tem períodos, tem algumas que são sazonais, tem épocas do ano que você tem mais dor. Tem paciente que refere a dor no repouso, em dias em que ela tem mais repouso, ele tem mais dor. Tem outros que no esforço, né? Tem vários tipos, né? Mas tem pessoas que referem determinado horário que tem mais dor de cabeça, sim. E uma boa noite de sono ajuda? Porque tem determinados... O ciclo de sono em vigília, ele é muito importante. Até para você ter um bom controle da dor, todos os tipos, nesse caso, principalmente as dores primárias,
né, que são a maioria, né, que chega para a gente a nível de consultório. Então, o ciclo de sono e vigília é muito importante para, por exemplo, a cefaleia em salva, por exemplo, tem uma relação muito importante, que é uma cefaleia intensa, ela tem uma relação muito importante com o ciclo de sono e vigília, né? Doutora, hoje a gente acorda de manhã, tem a mania de ligar o rádio, ligar a TV, sai de casa, tá falando no celular, chega no serviço, é computador para tudo quanto é lado, né? Vai no almoçar, tá com o celular na mão. Eu acho que a gente fica tão condicionado, a rotina nossa é tão pesada no dia a dia, que a gente acaba estressando e acaba não priorizando coisas essenciais. E o estresse tem ligação direta. Pois você vê que hoje em dia tem empresas, grandes empresas, que eles se preocupam muito com a saúde do funcionário. Então você tem, eu morei muito tempo em São Paulo, né? Então você tem as empresas que tem todo ginástica laborativa para a pessoa que trabalha, fazer alongamento, né? Uma alimentação mais adequada, porque também a pessoa come nesses fast food. A maioria desses fast food é aqueles sanduíches, né? Com um monte de gordura, fritura, queijo amarelo. Então, come em pé, nem mastiga direito o alimento, né? Então, ali está um prato cheio para dor de cabeça, né? De tudo que a gente conversou, né? Então, realmente, a qualidade de vida da pessoa influencia demais com as dores que ele vai ter, com as doenças que vão aparecer nele, né? Então, a dor de cabeça como sintoma aparece muito mais frequente nas pessoas com estresse, pessoa que não tem tempo de pensar nela mesmo, né, e fazer uma coisa que ela gosta. Então é muito importante diminuir o estresse, né? Você disse aí que tem algumas empresas, disse que morou em São Paulo, que tem essa preocupação com o funcionário, né? Hoje aqui em Pouso Alegre, graças a Deus, a gente começa a perceber essa mudança na realidade. Então até aqui no jornalismo aqui da emissora a gente começou a ir em algumas empresas que na hora do almoço tem atividades de interação entre os funcionários. Isso acaba influenciando, mas no caso de uma empresa que não tem nada disso, ou uma pessoa que fica o dia todo em casa, tem algum tipo de atividade que ela pode fazer para exercitar isso, para evitar? Então, eu acho que a pessoa tem que começar a pensar um pouco nela, né? Colocar ela no pensamento. Então, se preocupar em fazer alguma coisa que ela gosta, ter um minutinho, né? Porque hoje em dia todo mundo, não tenho tempo, né? Mas a gente não conseguiu esse tempo aqui para conversar, né? Então, eu acho que, assim, se preocupar em ter um tempo para a própria pessoa. Pensar no ambiente dela, no lugar, na família, nas pessoas que ela gosta, né? Ter como falo, um elogio ao lazer, né? O lazer não precisa você sair, viajar, pode ser no lugar onde você vive, com as pessoas que você ama. Você disse aí pra gente olhar mais pra gente mesmo, ter esses momentos de lazer. No seu caso, que já medica há um tempo, o número de pessoas que te procuram com dor de cabeça, ele aumentou com o passar dos anos e pode aumentar ainda mais devido a esses fatores externos? Olha, eu sinceramente não sei, eu não percebo que aumentou, manteve, ainda porque eu acho que o tempo todo que eu vivo, vejo bastante estresse. Eu acho que não aumentou o estresse das pessoas. É normal. É normal, assim, né? Vamos policiais. Porque como a gente está numa cidade pequena, né? Que Pouso Alegre não é tão grande assim, eu acho que o estresse aqui é menor, né? Você tem tempo de você correr ali, almoçar em casa, voltar, né? Eu acho que a gente aqui em Pouso Alegre, uma cidade de pequeno ou médio porte, eu acho que ainda a gente não está ainda naquele bafafá, aquela estrutura que é Rio de Janeiro, São Paulo, que é carro, trânsito. Então a gente ainda tem uma qualidade de vida melhor, né? E fast food nem pensar, né, doutora? Não, fast food eu evito, viu? Eu evito o máximo. Nossa, você falou até assustei, porque eu gosto muito de fast food. É muito prático, é muito gostoso. Nossa, mas você engorda, não sabe nem porque engordou. Porque aí você vai comer um sanduíche daquele, você não vai comer só o sanduíche, você pega e toma uma Coca-Cola, né? Sim, e vai a batata. Aí vai a batata. E o sorvete depois, né? E o sorvete, eu não pensei no sorvete, hein? É como... Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi muito gostoso falar desse tema que preocupa muita gente, me preocupa às vezes também. E para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que acompanharam o programa de hoje. Bem, eu acho que o recado legal, que eu gostei muito de conversar com ele, que eu achei super bacana. Então, assim, o recado é se preocupar se você tem uma dor e você não sabe a causa, né?
ter tempo para você mesmo, até no sentido até de procurar o seu médico, de perguntar se você acha que essa dor é uma dor que qual o medicamento que você pode tomar, né? Se é uma dor pequena, sem nenhum sentido maior, né? Mas eu acho que cada um se preocupar consigo mesmo, procurar se tratar, não ficar tomando um monte de analgésico. Acho que o recado maior é esse. Doutora, muito obrigado pela companhia aqui na noite de hoje. E para você de casa, recado dado, hein? Olhem mais e se cuidem mais. E o TV Unimed de hoje fica por aqui. Para você, obrigado pela audiência e até mais. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!